Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos de novo aqui. Venham para o canal Crono e você. Cliquem aqui, se inscrevam e venham com a gente. Hoje a gente está muito feliz de contar aqui com a gente com a Aline. A Aline é uma pessoa muito especial porque ela conta histórias. Então, olha, isso faz toda a diferença. Aline, conta pra gente, então, a sua história. Conta um pouco pra gente quem é a Aline. Ai, a Aline, Cosmo, é uma casa o tempo todo em reforma. A Aline é uma pessoa que a cada experiência, a cada não, a cada sim da vida, aprende mais uma coisa e aí essa coisa se torna outra. Essa é a minha história. Eu comecei fazendo direito aos 17 anos e um dia eu estava muito infeliz com isso e lembrei que a minha avó, né, que faleceu quando eu tinha 13 anos, ela teve câncer. E naquela época não havia muito tratamento, então a minha avó em 6 meses virou passarinho, e aí, ou uma passarinha, e aí eu peguei aquele livro que me lembrava da minha avó e encontrei no Pequeno Príncipe aquela imagem da rosa numa redoma, ela dizendo ao Pequeno Príncipe que ela tinha espinhos, então que ela não precisava da redoma. E aí eu acho que começa a Aline que é hoje, porque naquela fase eu entendi, né, que eu não queria fazer direito porque eu queria trabalhar com a palavra. E tudo aquilo que me levasse a fazer da palavra uma enorme colcha de retalhos, onde eu pudesse costurar tudo aquilo que faz bem para mim e também para o outro. E aí eu me tornei a Aline de Moraes, né, que foi ser professora e fiz letras, português e literaturas. E como professora eu tive muitas alegrias por 23 anos. Mas depois de um não na vida, né, eu tive um acidente em 2019 muito grave, parei para pensar muito tempo, e aí isso me levou a ser outra coisa, né, eu entendi que a minha criatividade, ela estava muito a serviço do que eu amava, que era dar aula, amo ser professora até hoje, hoje dou aula particular, mas a minha criatividade estava muito engessada. Ela vivia de segunda a sexta num horário comercial e a nossa criatividade, ela é tão, né, ela é tão cheia de potência que eu quis levar isso para um outro lado. E aí eu já era contadora de história, porque eu me tornei contadora de história na fase em que eu saía do direito e começava a fazer letras, quando eu fui trabalhar num hospital e eu conheci crianças com câncer, que era a minha dor, né, era a minha dor verde, como diz a Cristiane Seixas, citando um outro autor, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, essa dor verde que eu tinha foi cuidada no Hospital do Câncer, um hospital infantil, onde as crianças me ensinaram que a morte e a vida, elas são uma dança que faz parte, e a gente tem que comprar esse pacote completo, né? E aí, realmente, contando histórias para ela, eu me curei de uma depressão naquela época, quando eu mudava do direito para letras. Então, como professora, eu fui me tornando cada vez mais contadora de história. E aí, quando chegou a pandemia, eu sofri um acidente, como eu falei, em 2019, e isso me trouxe outro convite. O convite de abrir um curso de contação de história, quando eu me recuperasse, quando eu voltasse a andar, porque eu tive 7 fraturas e eu fiquei quase 100 e poucos dias sem pôr o pé no chão numa cama de hospital na minha casa. E ali eu trabalhava o curso, só que a vida, a gente faz planos, a vida desfaz. E o curso também foi fechado durante a pandemia. E aí eu fui para o vídeo. Então eu fui contar história no Histórias Muito ao Contrário, que acabou se tornando o meu canal. Depois disso aconteceram outras coisas que foi o chamado para a literatura. Mas eu sou essa casa, sabe, Cosmo? A Aline de Moraes, ela é uma obra da Aline Cunha Queiroz Silva de Moraes, né? E a Aline de Moraes é a contadora de história e é hoje a escritora também, que foi um outro chamado após a pandemia. Acho que é isso. Nossa, muito bom. Você me contou uma história que eu acho que vai ficar legal para a gente falar, porque a gente tem muito educador que segue a gente, né? E você me contou que você dava aulas e daí você usava muito da sua criatividade para contar histórias, escrever histórias e preparar essas histórias para a sua sala de aula. E que aquilo reverberava, outras pessoas acabavam pedindo também aquilo, e dali surgiu essa vocação nova que te domina hoje, tá?
Fala um pouco sobre esse caminho, porque eu acho que deve ter muita professora que vai gostar de ouvir e talvez até pegue o caminho que você trilhar para ela. Na verdade, esse caminho não é autoral, não. É que na faculdade eu tive um professor chamado Fragali e ele começava as nossas aulas subindo numa cadeira, abrindo os braços e se mexendo muito. Era assim que ele entrava na sala de aula e não havia qualquer aluno que conseguisse não prestar atenção nele, né? E lá na Faculdade de Letras ele formou um grupo para contar história em escolas públicas na época, e foi assim que eu comecei contando história no Hospital Mário Creif, o Hospital do Câncer Infantil, à tarde, e sempre que o professor fazia essas visitas às escolas públicas, esse grupo de alunos ia com ele, né? Depois é que eu fiz o curso mesmo com o Laerte Vargas para ter a minha profissionalização, né, na contação de história, mas isso veio depois. Antes veio esse fazer gostoso de entender que todo mundo é contador de história, Cosmo, eu acredito nisso. Todo mundo é contador de história, mas o que existem são técnicas, né? E essas técnicas são justamente para você contar essa história acreditando muito nela. Porque quando você conta uma história para o seu aluno, se você está explicando uma matéria para ele, ele não entende, você pode parar tudo e contar uma história sobre alguém que teve muitas dificuldades na vida e que depois, no fim daquela história, há uma reviravolta e a pessoa cresce, né? Tem várias histórias africanas, histórias indígenas, que falam dessa perseverança que é tão própria do ser. E por que não contar essas histórias na sala de aula? Então eu sempre contava histórias como um conto chinês, que é sobre honestidade, né? Porque o adolescente, ele gosta muito de sentir que aquela verdade dele também convence a todos à volta dele, mas às vezes não convence ele mesmo, né? E às vezes, quando ele percebe que ele se enrolou, aí ele revela, né? Não, eu não fiz assim, ou eu não fiz a tempo, não foi o cachorro que comeu o meu dever de casa, não, né? Não é porque eu deixei na casa do meu pai que eu não fiz mesmo, professor, sabe como é que é? Então, nessas horas entrava uma história, ou sobre a honestidade, não era uma lição de moral, era uma forma bem humorada de dizer para ele, tudo bem, isso é humano, nós somos humanos, a gente erra, acerta, e a graça do dia é isso, é ter tempo para refazer o nosso caminho. Todos os dias tem um convite para uma nova história, e eu sempre fiz isso em sala de aula. Outra coisa que eu sempre fiz foi formar grupos de contadores de história com os meus alunos, né? Que eles possam ser contadores de história. E isso deu muito certo. Eu tenho vários alunos hoje, mesmo depois de 23 anos, né, de sala de aula. Hoje eu saí da escola, vamos dizer assim, né, a sala de aula mesmo, só 23 anos que eu servi, e hoje eu trabalho fora dela, mas ainda como voluntária das escolas, muitas vezes. E eu vejo alunos que ainda são contadores de história e que dizem para mim, eu visitei um lar, né, de repouso para idosos e eu contei histórias e foi muito legal. Então eu acho que é sobre isso, a gente leva um pouco de cada aluno e eles também levam um pouquinho da gente. Muito legal. Eu vou falar da autora Aline, mas antes de falar da autora, eu vou fazer essa sequência na sua frase, tá? Te perguntar o seguinte: a leitura, ela cura? Olha, eu tenho uma frase que é assim, literacura. Literacura é um neologismo que eu costumo usar, né? A literatura cura. Ela cura essas feridas que engessam o nosso florescer, né? Uma das minhas paixões mais recentes é a biblioterapia, da qual eu pretendo, Cosmo, ser, assim, aprendiz dela a vida inteira. Eu não quero terminar nunca de saber sobre biblioterapia, porque eu acho que os livros, na verdade, a linguagem poética, ela nos integra, né? Se a gente parar para pensar nas músicas que nós já ouvimos, que é a linguagem poética, utiliza a linguagem poética, se a gente parar para pensar nos livros que nós já lemos, quantas vezes uma música ou um livro nos encorajou a pensar diferente sobre alguma coisa, né? Ou até para sorrir, ou para chorar quando a gente precisava
regar essas feridas verdes, né? E amadurecer essas feridas para então recomeçar. Então eu acredito que o poder de um livro é que através dessa identificação, né, que a gente tem com um personagem, com uma vivência, o Bruno Bettenheim, ele costuma dizer que quando uma criança vivencia, seja na contação de história ou num livro, uma narrativa, ele amadurece todas as características desse ser. Então ele consegue experimentar a maldade, ele consegue experimentar a bondade através daquele personagem e tirar um senso crítico disso, né? É muito comum você contar uma história para uma criança, ela dizer, não, mas eu não faria isso não, eu faria tal coisa, porque ela já embarcou na história, né? E aí ela passa a contar junto com você, isso é uma delícia. Então eu acredito que a literatura, desde sempre, na biblioterapia, existe uma história, né, que diz que a biblioterapia começou muitos anos atrás, quando um padre contava histórias para as pessoas que o procuravam e alguém falou, mas como é que pode isso? Como é que você consegue contar história para as pessoas e elas saírem melhores? O que você está fazendo? E ele disse, eu só leio para elas, né? Na Inglaterra existem as prescrições de biblioterapia. Na Inglaterra tem um programa que você vai ao médico e além do remédio, ele também prescreve texto. Ele prescreve poesia, ele prescreve conto, crônica, e eu acho que é isso, assim. A Clarissa Pinkola Estés, que é a autora de Mulheres que Correm com os Lobos, ela é uma das precursoras da biblioterapia no Brasil, porque ela não tratava, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que ela tratasse de mulheres por causa do livro, não, ela tratava de pessoas que tinham vivido a guerra e tinham traumas de guerra, ela tratava de homens, né? E ela tratava de homens com a biblioterapia, porque assim, às vezes a gente não consegue falar do que a gente sente, mas ao ver alguém passando pela mesma coisa, a gente se identifica e consegue entender e fazer o nosso processo de reflexão. Eu acho que a biblioterapia é um convite, os livros são um convite para a gente fortalecer as nossas asas quando elas parecerem frágeis, eu penso assim. Muito legal. E aí eu vou embarcar de novo na sua frase. Quando a gente assiste um filme, a imagem está pronta. Quando a gente lê um livro, a imagem é criada pela gente, para cada leitor. Tá? E essa mágica pode não só fazer com que a gente até vença doenças, quanto a gente vença depressões, por exemplo, que a gente vença inúmeros problemas, tá? Eu queria que você me desse uma pincelada se é assim que você também enxerga. É exatamente assim, Cosmo. Eu brinco que assim, ler um livro é a versão do diretor. Sabe aqueles filmes que você nunca assistiu a versão do diretor porque não passou no cinema? Ler um livro é isso. Você vai fazer a sua própria versão daquele livro. E você pode recontar, e você pode escrever. Né? Eu acho assim, o jovem tem uma coisa tão poderosa na mão hoje, que é a internet. Na época em que eu comecei a fazer letras, não havia esse terreno tão fértil, essa terra moldável da internet, onde uma pessoa pode publicar aquilo que ela pensa e o que ela quer colocar no universo e compartilhar com as outras pessoas, né? Os jovens hoje têm o Wattpad para escrever, tem várias páginas que são lugares onde você publica o que você quiser, tem o Kindle na Amazon, né, que vive fazendo prêmios Kindle para você mandar os seus textos, e escrever simplesmente por escrever também. A Clarice Lispector tem um livro que foi lançado, né, acho que, se eu não me engano, foi pós-morte, que eram papéis de pão, que a Clarice escrevia e guardava. Clarice Lispector, gente. Ela escrevia no papel de pão e guardava. E aí nasceu esse livro dos escritos da Clarice, né, que eram tesouros e que estavam ali numa gaveta, guardados. Então, acho que até se você não quiser publicar, escrever,
Eu tive uma professora na biblioterapia, que é a Cristiana Seixas, que já formou muitos biblioterapeutas no Brasil. Ela é uma estudiosa, já lançou vários livros, né, Botica Literária, Quintais de Biblioterapia, Vivências em Biblioterapia, e ela sempre dá cursos nesse assunto. A Cristiana, ela fala o seguinte: escrever é ancorar. Às vezes a gente tem água parada dentro da gente, e quando a gente escreve, a gente vê uma coisa que não sabia sobre nós, né? Às vezes você escreve e diz assim, ué, mas por que eu escrevi isso? Eu não estou sentindo isso, mas você está. Então, é uma forma de ancorar aquilo que, de repente, precisa ser visto e a gente não vê, né? A Viviane Mosé tem uma frase, ela é filósofa, ela é escritora também, ela tem uma frase é um verso do poema dela, e nesse verso ela fala assim, palavra presa é tumor. Eu acho que é isso, né? Quando a gente liberta as palavras, a gente também consegue voar muito mais alto. Talvez por isso hoje haja tanto jovem nos vídeos, porque a palavra, ela não tem forma, é a palavra escrita, é a palavra falada. Mas o que está acontecendo? Olha que legal. Quanto jovem, para falar num podcast ou num vídeo, tem que escrever um roteiro. Então a juventude está escrevendo muito e não está percebendo. Os roteiros são essa escrita e que são carregadas, né, estão grávidas de subjetividade que vem do ser. Achei ótimo você tocar na palavra escrever, porque a gente incentiva muito no Laboratório Crono, e a gente também tem uma área nossa que chama Comude Saber, que propaga esses textos. Então a gente está até convidando, aproveitar essa entrevista para convidar as pessoas que escreveram textos e queiram publicar. A gente é totalmente voluntário o nosso trabalho, e de vocês também vai ser. Mas é uma oportunidade para você publicar pequenos textos, contos, poesias, etc. Tá? Pode clicar no Laboratório Crono ou na Comude Saber e conversar comigo, tá? Agora, falando disso tudo, vamos falar agora dos seus livros. Conta um pouco pra gente como foi chegar no livro, tá? E conta pra gente os nomes deles, conta um pouco mais deles pra gente. Olha, Cosmo, é engraçado isso, né? Porque as pessoas acham, às vezes, acho que eu também já pensei assim, que publicar é impossível, né? E eu era uma dessas pessoas. Só para você ter uma ideia, a gente falou ali atrás, né, dos nãos da vida, eu tive vários. E quando eu era muito novinha, eu tinha mais ou menos uns 21 anos, né? Não, 20 anos, porque eu ainda não tinha saído da faculdade. Eu escrevi um livro chamado Linhas de Insônia, porque eu não conseguia dormir. E aí, quando eu não conseguia dormir, eu escrevia. E eu lembro que na época eu estava num processo de depressão, entendendo ainda a minha transição do direito, né, que na verdade eu tinha feito porque meu pai era formado em direito, e eu queria muito essa validação do meu pai, que era uma pessoa que tinha largado o direito para assumir responsabilidades na família, para ajudar o meu avô. Eu queria realizar o meu pai através de mim, mas isso não é possível, né? A gente só consegue fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer por nós. Você não tem que fazer nunca pelo outro. Então eu estava naquele processo de entender tudo isso, quem eu era. E aí eu lembro que eu estava fazendo uma terapia, e por favor, nenhum demérito aos profissionais da área que fazem um trabalho maravilhoso, mas infelizmente houve um ruído de comunicação e esse profissional falou para mim, mas por que você está escrevendo de madrugada? Eu cheguei, né? Olha, esse aqui é um livrinho que eu publiquei pelo Senai, pela Fábrica de Livros, era um livrinho muito simples, nem tinha ISBN, né? E aí ele falou, mas por que você está escrevendo de madrugada? Você nunca vai ser uma Clarice Lispector? E aí eu parei de escrever por 16 anos. Por 16 anos. Mas, como eu falei daquele acidente, quando eu fiquei numa cama de hospital com 7 fraturas, meu pai estava muito doente naquela época e ele estava num processo já de quase um desencarne, e o meu acidente aconteceu dia 6, o meu pai faleceu dia 31. E aí chegou, de dezembro de 2019, e aí chegou um convite
da Márcia Lobosco, que organiza aqui em Nova Friburgo Juntas e Diversas, que é um coletivo, né, de mulheres que escrevem. E hoje são 27, mas ele começou bem menor. E a Márcia disse, Aline, vamos escrever. Ela já havia me convidado, mas na época eu não podia. E aí eu falei, mas eu não escrevo há muito tempo, como é que é isso? Ela falou, você só vai escrever. As mulheres desse coletivo são totalmente diferentes, cada uma tem uma profissão, cada uma tem uma história. E eu já estava no canal, eu já estava no Histórias Muito ao Contrário, e uma amiga minha tinha levado um texto meu, sem que eu soubesse, a Bia Canela, para a sala de aula, uma vez. E foi muito engraçado, porque uma aluna nossa, né, chegou, uma aluna do ensino médio, e falou, você, Aline, é aquela Aline do texto que a Bia levou? Eu falei, olha, eu costumo ser. Como é que é isso? Ué, mas você escreve? Então eu comecei a perceber que tinha uma coisa por trás do escrever que é super valorizada. É muito legal a gente gostar de um escritor, mas um escritor, ele coloca o mesmo amor que um professor, que o pintor que está fazendo uma parede, pintando uma parede, que uma pessoa que trabalha na faxina com um sorriso no rosto. É o amor que a gente coloca na escrita que faz a ponte, o diálogo, que toca as pessoas ou não. Por isso que tem tanta escrita que pode ser best-seller, mas ela morre depois de um tempo, o interesse sobre ela termina, e tem tanta escrita que está aí há anos e anos e é atemporal, como a de Mário Quintana, Bartolomeu Campos de Queiroz, né? E tantas mulheres, Conceição Evaristo, eu ficaria aqui o dia inteiro citando, Cora Coralina. Cora Coralina se tornou escritora, gente, aos 72 anos. Ela disse não para o tempo, ela colocou o tempo no bolso e falou, eu vou escrever, por que não? E hoje ela é Cora Coralina. Então acho que é isso, né? O que eu penso de escrever é isso. E por causa de todo esse processo, o coletivo da Márcia, Juntas e Diversas, veio Caloca e o Clube dos Meninos, que é o meu primeiro infanto-juvenil, depois do Juntas e Diversas, né? A edição de contos e de crônicas, eles ficam aqui pertinho de mim, Cosmo, para me inspirar, né? Tanto a contar as histórias, para lembrar, você já ultrapassou algumas dificuldades, então segue, coragem. E o Caloca, que é o meu primeiro infanto-juvenil, que tem uma história que eu acho que acontece com muita gente, que é a história de um menino que chega a casa e diz para a mãe, a minha irmã não vai brincar no Clube dos Meninos, porque menina só tem ideia idiota. E a partir daí a mãe mostra para ele quantas invenções femininas permeiam a nossa vida e a gente não sabe, né? Então ela vai falar da invenção do liquid paper, ela vai falar da invenção da lixeira de pedal, da invenção da primeira programação de computador, que é da Ada Lovelace, né? E ao final do livro tem aqui essas mulheres fantásticas que fazem parte da história e suas invenções reais, né? E que são mulheres que sofreram esse apagamento. A própria Lillian Gilbert, que é a inventora da lixeira de pedal, você encontra muito pouco material sobre ela. A Bethany Smith, né, que é a inventora do liquid paper, a Bethany Smith, inclusive, ofereceu o liquid paper, né, o corretivo, porque liquid paper é a marca, para uma grande multinacional, e ela disse que era uma ideia idiota, né, igual Caloca. E hoje elas têm essa importância. Então esse menino começa a pensar que outras invenções existem que eu não conheço, porque a mãe diz o seguinte para ele, Cosmo, se são invenções idiotas, meu filho, você não vai usar isso. Então ele tem que passar a redação a limpo, né, reescrever toda, ele vai ter que botar o lixo num baldinho lá fora, no quintal, porque não pode usar uma ideia idiota, e a partir de tudo isso não pode assistir o Super Force Zumbi, que ele adora, porque a televisão é inteligente, tem uma programação de computador por trás, e aí ele começa a ouvir a irmã, e as ideias da irmã, porque ele olha para ela e já vê que ela não é nada idiota. E então eles inauguram um clube de todo mundo. Essa é a história. Mas o que muita gente não sabe, eu só vou contar, na verdade eu acho que eu estou contando isso em primeira mão. Essa história foi uma maneira de ancorar as minhas feridas verdes
e de fazer da minha escrita algo que me levasse a ter asas menos frágeis. A minha irmã sofreu violência contra a mulher aos 24 anos, de um namorado que frequentava a nossa casa. Então, falar sobre o respeito a todos, né, porque eu entendo que o feminismo é um movimento que nasceu pelo respeito a todos, respeito às pessoas LGBTQIA+, respeito a todas as pessoas. E eu acho que o Caloca é a minha forma de tentar levar para as crianças um diálogo sobre respeito, porque se a gente falar sobre respeito, a gente não tem que dizer quem essa criança tem que respeitar. São todos, né? Adorei. Agora a gente está partindo para o final, porque a gente já está chegando num tempo bom de entrevista para a internet. A gente vai ter outras, né, Aline? A gente já conversou sobre isso. Mas, assim, vamos finalizar me falando, assim, uma esperança, ou se você quiser, ou conta alguns autores também que você gosta e que você indica, porque é sempre bom dar boas dicas para as pessoas. Sim. Eu quero indicar um livro que, para mim, foi cura. Se chama Palavrador, da Tiene de Castro, né? Palavrador, quando eu sofri o acidente, a Cristiana Seixas, do curso de biblioterapia, né, que eu estava parada na cama, então tudo que eu podia aprender ali parada, eu tentava aprender. A Palavrador é um livro que vai, pelo título, ele já faz esse convite, né? Ele vai falar da dor, mas como? Ele vai dizer que a palavra lavrador, a palavra é a pá que trabalha a dor. Daí tudo isso que a gente está falando da escrita, de os jovens escreverem realmente, mesmo que não seja para publicar, pega um caderno e escreve, deixa ali aquelas suas emoções, porque quando você sentir as emoções de novo, você já não vai sentir com essa mesma intensidade, porque elas já te deixaram, elas já não te pertencem totalmente, elas já estão no universo, elas já estão reverberando, né? Já estão vibrando a partir do momento que você coloca no papel. E pode ser que aquilo que você escreva sirva para animar uma pessoa que não está legal naquele dia, uma amiga com quem você possa compartilhar, ou que você mais tarde mexa naquele texto. Então, assim, eu indico o Palavrador porque ele fala da arte, do poder da palavra e como a gente pode usar essa palavra para sempre ser a asa de mais alguém. E sobre a minha mensagem, né, vamos dizer assim, que eu deixaria, é nunca desista dos seus objetivos. Eu acho que a gente tem medo de voar, né? A gente tem muito medo de voar na vida. Algumas pessoas ficam na mesma profissão a vida inteira e às vezes infelizes, porque a gente tem medo de fazer esse voo. E aí, se a gente se machuca no voo, a cicatriz é para nos lembrar que a gente teve coragem de voar, porque aí o próximo voo vai ser muito mais fácil. Então, acho que a minha mensagem é que os jovens e todas as pessoas acreditem nisso aqui, ó, que está escrito aqui em cima, sonho. Não é à toa que eu tenho isso aqui. Todo mundo acorda um dia cinza. Aqui em Friburgo, gente, é um frio danado. Então, tem dias que a gente acorda e diz assim, e agora? E agora, ó, sonhe, pegue qualquer coisa, uma música, um texto, que possa mexer com você e volte a sonhar, volte a planejar, a correr atrás dos seus objetivos, a buscar informações se você não conhecer, mas tudo pelo qual a gente trabalha é possível. E por último, eu vou deixar uma frase do Mia Couto, que é a minha frase da vida, Cosmo, que diz assim, o que faz a estrada andar? É o sonho. Os sonhos nos tornam parentes do futuro. Lembrando que ele é biólogo e escritor, porque a gente não precisa ser uma coisa só. Nós temos muitos talentos, né? E a gente tem que dividir esses talentos com outras pessoas. Eu achei tudo maravilhoso. Eu queria dizer para as pessoas uma coisa muito importante. Você falou sobre os bilhetinhos no papel de pão da Clarice. Tá? Eu diria para todos que estão nos assistindo, voltem a escrever, comprem uma caneta de novo, deixem do lado e voltem a escrever. Tudo que a gente escreve no papel, a gente troca com aquele papel energia.
Quando a gente faz isso no computador ou no celular, essa energia não vale, tá? A energia do papel e da caneta é uma coisa que você só vai descobrir daqui a alguns anos quando você pegar aquele papelzinho e ler, tá? Guarde isso numa caixinha em algum lugar e um dia você vai abrir aquela caixa e vai descobrir que eu não estava errado, tá bom? Isso fica a dica. Novamente, peço a todos que cliquem, que se inscrevam no canal, que divulguem se gostaram. E Aline, super obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Cosmo. E dizer para os jovens uma última coisa. Quando a gente fala de escrever, ilustrar também, viu, gente? O ilustrador é um autor, junto com o autor do livro, o outro autor é o ilustrador. Então desenhem, ilustrem bastante. E Cosmo, só agradecer a você e a Carol, porque eu sou fã do Crono e você, eu sou fã do Laboratório Crono desde que eu conheci, e como tem me ajudado a me inspirar em tudo que eu faça, vendo que existem tantas pessoas que passam pelas entrevistas de vocês que acreditam em trabalhar pelo bem comum, o conhecimento a serviço do bem comum. Isso tem sido muito importante. Muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Oi, gente. O Cosmo me convidou a mostrar para vocês o que eu gosto de fazer, as coisas nas quais eu acredito muito. Então, eu separei alguns textos e uma história para a gente poder partilhar. O texto que eu vou ler primeiro é desse livro aqui, O Movimento que Me Fez Escritora, que é o Juntas e Diversas. E nesse texto nós falamos sobre a alegria de ser mulher. E eu separei uma página onde eu falo das mulheres que integraram a minha infância. E eu digo, minha avó era uma mulher forte, mas com a delicadeza da leitura. Acreditava que ler era convite para sonhar e que o sonho era pé de pensamento. Linha de pipa que voa sem horizonte certo. Licença para loucura, choro, alegria, um grito sem raiva, encantamento, magia. E toda essa roda de mulheres me fez querer escrever Caloca e o Clube dos Meninos, que foi o meu primeiro infantil juvenil. E tem uma parte que eu gosto muito que diz assim: não, menina não brinca em clube de menino, menina só tem ideia idiota. Quando o Caloca diz que a irmã não vai participar do clube. Xiii! Ficou aquele silêncio de manda-chuva inventando regras sem pé nem cabeça. Zuzu ficou muito triste. Idiota! A mãe juntou o queixo que caiu, deixando-a de boca aberta. Como é que é? Perguntou com voz de quem não acreditava. Então você não sabe que as mulheres inventaram muitas coisas inteligentes? Pois eu vou te contar, Caloca. Você já ouviu falar de Ada Lovelace? Ela inventou o primeiro programa de computador. Já ouviu falar de Bethany Smith? Ela inventou o primeiro corretivo. Já ouviu falar de Lillian Gilbert? Ela inventou a lixeira de pedal. As mulheres, filho, criaram e criam coisas maravilhosas. Aliás, mulheres, homens, pessoas de todas as cores de pele, de todos os cantos do mundo, são igualmente inteligentes. E agora eu queria contar para vocês uma história que eu trago no coração. Ela se chama Os 5 Ajudantes. É uma história africana. E essa é uma história que guia a minha vida. Ela diz assim, que havia uma moça muito bonita, que era filha de um chefe tribal. E essa moça, o que tinha de bonita, tinha de altiva. Achava que não havia homem capaz de desposá-la. Ela achava que nenhum homem, por mais virtuoso que fosse, estava à altura dela. Acontece que naquela região havia uma serpente. E essa serpente tinha escamas brilhosas com o brilho da noite. E ela também falava coisas, sussurrava, sibilava, com um feitiço capaz de enfeitiçar as pedras do caminho. A serpente, sabendo que a moça bonita desprezava os jovens,
resolveu testá-la. Era muito obstinada e logo se transformou num belíssimo jovem, um jovem capaz de dizer palavras que faziam cócegas nos ouvidos da moça. E logo ela se apaixonou por ele. Namoraram, casaram, ficaram juntos por 9 luas. E no dia do casamento, o chefe tribal fez festas e mais festas. Não poupou esforços para ver sua filha feliz. Mas no dia seguinte, quando o povoado veio dar parabéns aos noivos, não havia ninguém dentro do quarto nupcial. O quarto estava absolutamente vazio. O pai da moça se desesperou, ficou pensando o que teria acontecido com sua filha e o noivo, para onde foi? Mas alguém do povoado se lembrou que naquela região tinha um homem capaz de farejar tudo. O homem foi convocado, chegou e começou a cheirar tudo o que havia no quarto dos noivos e levou o povoado até o lago. Mas lá chegando disse que nada mais podia fazer. Então, alguém novamente se lembrou que havia também naquele povoado um homem com uma sede infinita. O homem chegou e bebeu toda a água do lago, até sobrar apenas a lama. Foi aí que mais uma pessoa, exercitando a memória, fez todos lembrarem que havia alguém na mesma região que tinha uma força descomunal, como nunca tinha sido vista. E aí, o homem veio e pegou aquela lama toda com muita força e colocou do outro lado da margem, mas nada pôde fazer. Quando isso aconteceu, com um pouco mais de esforço, alguém se deu conta que havia alguém com braços tão compridos, capaz de escavucar a lama, e viu um buraco profundo. Dentro desse buraco, o homem de braços compridos enfiou a mão e arrancou de dentro do buraco a serpente, que era uma piton. Quando ele colocou a serpente na margem, ainda cambaleante, ele conseguiu ver que lá dentro, pela barriga da piton, estava a moça, a noiva. Abriu a barriga da serpente, mas a moça estava totalmente desfalecida, morta. Foi aí que mais alguém conseguiu lembrar que naquela região tinha um curandeiro. O curandeiro veio e logo começou a dançar em volta da moça e cantar uma canção muito triste que elevava os corações das gentes. E assim, ele encheu os pulmões de ar e soprou nos pulmões da moça. E ela reviveu. E aquela gente que ouvia música triste passou a cantar música alegre. E a dança solitária do curandeiro virou a dança de todos. Porque todos nós juntos podemos muito mais do que um. Eu acredito, minha gente, que com um sonho a vida pode ser assim. A vida é uma camiseta branca, onde a gente escreve todos os nossos sonhos, nossas experiências, erros e acertos. E é a partir daí que essa camiseta pode ficar muito mais colorida.